novamente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente dar início, tá bom? Uhum. Pronto, pronto, pronto. Vamos começar. Então, a aula passada a gente deu início aí ao conteúdo de eletrostática, certo? Começamos falando sobre cargas elétricas, né, a atração e a repulsão entre as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, né, sofrem força de repulsão, enquanto as cargas de sinais opostos sofrem força de atração, certo? Então, positivo, negativo, atração. Positivo com positivo, repulsão. Negativo com negativo, repulsão. Vimos ainda que existe uma lei que determina a intensidade da força elétrica entre essas cargas, que essa que está aqui do lado direito é a lei de Coulomb. A força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas elétricas, inversamente proporcional, então a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. Se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, isso quer dizer que quanto maior a distância entre as cargas, menor a intensidade da força, certo? Foi isso que nós vimos na lei de Coulomb. Hoje a gente vai fazer algumas outras questões sobre a lei de Coulomb que a gente deixou na aula passada e outra que eu inseri. E vamos logo depois entrar em campo elétrico. Está aqui do lado esquerdo, essas linhas de campo, linhas de força, tá bom? Então, vamos lá. Eletrostática. Bem, acho que esse exemplo a gente já viu na aula passada. Faltou, acho que só o 2, certo? O 2. Stephanie, eu enviei para você esse material em PDF. Sim. Sim, pronto, ok. Certo. Então esse material está no PDF da aula anterior. Vai junto com esse, né, essas duas questões. Então nessa questão 2 aí, ele diz que as cargas Q1 e Q2 estão fixas. Q1 está aqui, ó, com carga positiva, que tem intensidade 4mc. Esse Czão aqui, esse C maiúsculo, é a unidade de carga, que nós chamamos de Coulomb. Coulomb é unidade de carga. Esse Mzinho aqui não é unidade, ele é um submúltiplo chamado milli, que vale 10 elevado a menos 3. Então o valor da carga é 4 milli. 4 vezes 10 a menos 3 de unidade Coulomb. E tem outra carga fixa aqui, Q2, 12 milicoulomb. Então, 12 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. E essa carga que está equilibrada, né, sustentada por esse fio aqui isolante, de massa desprezível, certo? Essa carga, que ele chamou de quelinha, é 2 microcoulomb. Micro é outro submúltiplo que vale 10 a menos 6. Então, eu tenho aqui 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6. Tá bom? Ele quer que determine a massa da esfera. Qual a massa dessa esfera aqui?
Eu vou sair daqui para fazer os desenhos, ele já tem aqui, mas a gente vai colocar na outra tela para a gente visualizar, para vocês me verem fazendo. Só vou precisar da ajuda de vocês na hora da conta, que nós vamos fazer as continhas, né? Usar a calculadora. Então, eu tenho a quelinha aqui é a quelinha que a gente quer determinar. Deixa eu mudar de lado. Quelinha. Eu tenho ainda nessa direção vertical Q1. Aqui na direção vertical tenho aqui Q1. E na direção horizontal tenho aqui Q2. Q2, perfeito. Todas elas têm mesmo sinal, carga positiva em Q', carga positiva em Q1, carga positiva em Q2, certo? O que é que nós vamos fazer? Deixa eu melhorar aqui. Esse Q'. Então vamos lá. Nós aprendemos que quando tem cargas de mesmo sinal, nós vamos ter força de repulsão. Então terei força entre Q1 e Q', força de repulsão, certo? Então essa força aqui é entre a carga 1 e a carga linha. Então essa força aqui é entre a carga 1 e a carga linha. Força de repulsão entre a carga 1 e a carga linha. Agora, qual a força entre Q2 e Q'? Tem o mesmo sinal, então também força de repulsão. Então, força de repulsão entre as cargas 2 e a carga linha. Então, força de repulsão entre a carga 2 e a carga linha. Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não, tranquilo, né? Bem, como ele pediu a massa da carga quelinha, então ele quer Mzinho, né? A massa da carga quelinha, isso quer dizer que além dessa força entre a carga 1 e linha, eu tenho também uma força para baixo, que nós chamamos de força gravitacional, que geralmente a gente coloca como peso, né? Peso. Mas vocês podem ver em alguns livros, pode ter assim, ó, FG, força gravitacional, certo? Então, se vê P, o FG dá no mesmo. Lembre que peso, que é a força gravitacional, é a massa vezes a gravidade, certo? Gravidade 9,8 ou pode arredondar para 10, certo? Dependendo do problema. Na figura, ele deu ainda as distâncias de 2 metros. Então, essa distância entre as cargas aqui é 2 metros, tanto em um lado quanto no outro, certo? E, obviamente, deu os valores aí dessas cargas. Q1, Q2 e Q'. Q1, Q2 e Q'. Então, quanto é Q1? Q1 é 4, Q2 é 12, Q' é 2. 4, 12, 2. 4,
12 e 2. Só que um é mili, ou melhor, 2 são milis e um é micro. É tipo uma letra M ou uma letra U, né? Micro, e esses Mzinhos são os milicoulomb, certo? Lembrando, mili vale 10 a menos 3, 10 a menos 3 coulomb. Então, vamos colocar aqui para não esquecer, 10 a menos 3 coulomb. E micro, 10 a menos 6. 10 a menos 6 coulomb. Então vamos lá, ele quer essa massa. O que é que a gente pode determinar aí? Observe que aqui eu tenho um ângulo, né? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ, ele é exatamente igual a esse ângulo aqui, θ, certo? O que é que primeiro eu tenho que fazer? Vou determinar quais são essas forças entre a carga 1 e a carga linha. A força, pela lei de Coulomb, é K vezes Q1 vezes Q' sobre o quadrado da distância. Então, força 1 com relação à linha. Aqui eu tenho a constante eletrostática, considerando o ar ou o vácuo. Esse valor é aproximadamente 8,99, a gente arredonda para 9 vezes 10 elevado a 9. Q', ou melhor, Q1, o valor é 4 vezes 10 a menos 3. E Q', o valor é 2 vezes 10, 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. A distância entre Q1 e Q' é 2. Então, temos 2 ao quadrado. Então, a força entre 1 e linha. O que é que a gente pode cortar aí? 2 ao quadrado, 4. Então, nos dá aqui 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10, não, 18, né? Ó, aqui a gente pode cortar também, ó. Aqui eu tenho 10 a menos 6, aqui eu tenho 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 9. 10 a menos 9 corta com 10 a 9, né? Como tem a mesma base, a base é 10, eu tenho 9 menos 9 dá 0. 10 elevado a 0 é 1, certo? Vou tirar esse 1 e temos aí 18 newtons. Então, a força F'1, força é newtons, independente se é força elétrica, que é esse caso, ou força gravitacional, que é o caso do peso. A unidade é newtons. Agora vamos determinar a força entre 2 e 1. Então, essas forças todas sobre que linha, né? Então, nós temos a força entre a carga 2 e a carga linha. Novamente, razão do produto de K, Q2 vezes Q' sobre o quadrado da distância. Então, F2, linha, constante, tem que lembrar o valor da constante, 9 vezes 10 a 9. Q2 é 12 vezes 10 a menos 3. 12 vezes 10 a menos 3. E Q', 2 vezes 10 a menos 6. A distância entre a carga 2 e a carga Q' também é 2. Então, 2 ao quadrado, né? Então, já percebemos que aqui vai dar 4,
que a gente vai cancelar 10 a menos 6 com 10 a menos 3 com 10 a 9. E depois 4 dividido por 12, 12 dividido por 4 sobra 3, né? Isso aqui sobra 3. Então, esse produto aí vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 9, 5, 45, 54 newtons, né? 9 vezes 6, 54 newtons, certo? Então, achamos F'1 e F'2. F'1 e F'2, tá bom? Deixa eu melhorar aqui esse ângulo que saiu muito feio. Ângulo teta. Ângulo teta. Então, quem é a tangente desse ângulo teta? Observe que se eu fechar isso aqui, esse triângulo, né? Eu tenho tangente cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o oposto? É esse lado, que é essa distância aqui. 2 dividido por 2, que é o cateto adjacente, tá bom? Ou, para vocês não esquecerem, vou colocar assim, tangente cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pela figura, nós temos que é 2 sobre 2, certo? Então, quem lembra qual é o ângulo em que a tangente vale 1? Então, qual é o ângulo? 90. Não. Ah, não, 45. Aí, perfeito, perfeito. Perfeito. Então, ângulo arco tangente, né, que é o inverso, na calculadora a gente tem um sinal de inverso, inverso da tangente de 1, então está achando o ângulo, né? Então, 45 graus. Então, achamos o ângulo de 45 graus, certo? Então, fazemos tangente de 45 graus é igual aqui o cateto oposto. Esse ângulo aqui, ele vai ser, deixa eu ver pela figura que dá, aqui tá produzido melhorzinho. Cadê? Tangente 40 graus. Pronto. Tá aqui o ângulo alfa. Aí vamos achar aqui a tangente aqui, ó. Tangente desse ângulo é igual a esse ângulo. Tangente é quem o cateto oposto, quem o cateto oposto é esse lado aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é esse lado aqui, certo? Então, vamos lá, porque aqui como tem esse, deixa eu tentar tirar isso aqui para melhorar para vocês. Vou tirar isso daqui, trazer um pouco mais para baixo. E aí dá para determinar aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é igual ao teta, que é o 45 graus, né? Esse aqui. Então, tangente de 45 graus, observe que para baixo eu tenho duas forças. Quais são as forças? F1' mais o peso dividido pelo cateto adjacente, que é F duas linhas. Alguma dúvida nessa dedução aqui, gente? Nenhuma? Posso seguir? Então, tangente de 45 graus, a gente já viu aqui que é 1.
F1' nós achamos aqui 18, mais o peso, que nós não sabemos. F2' deu 54. 54. Então, se eu colocar um aqui não faz diferença, esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 18 mais P. 18 mais P igual a 54, né? 18 mais P igual a 54. Então, peso ou a força gravitacional, 54 menos 18, que é igual a 36 newtons. 8 mais 6, 14, 3 mais 1, 4 e 1, 5. 36 newtons. Só que ele não quer o peso, ele quer a massa. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é 36 newtons, a gravidade é 9,8. Vou precisar da ajuda da calculadora de vocês agora, né? Então a massa é 36 dividido por 9,8. Então 9,8 está multiplicando a massa, passa para o outro lado dividindo. Façam essa divisão, por favor, quanto é que dá? Se fosse 36 por 10, dava 3,6. 36 por 9,8 tem que ser maior que 3,6. Eu achei 3,67. Eu também. Pronto, 3,67. Massa, a unidade é quilograma. Perfeito. Perfeito. Vamos salvar aqui. Deixa eu salvar. Salvar como? Essa aqui. Sim. Ok. Deixa eu subir aqui para a gente ir para a próxima. Vamos lá agora para a próxima questão. Eu tenho essa questão do material de vocês, da CEDERJ. Deixa eu só adiantar aqui. Eita. Acertamos 3,6, né, quilogramas, né? Porque ele colocou a gravidade aqui 10. Nós usamos 9,8, né? Então, a outra aplicação simples do princípio da superposição. Ele chama de princípio da superposição, que geralmente é a resultante, nesse caso, a resultante das forças. E a gente vai ver depois a resultante do campo elétrico. Então, tem três cargas iguais, Q1, Q2 e Q3. Essa carga elétrica é chamada de carga elétrica elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, a menor carga encontrada na natureza, que é do elétron, certo? São colocadas nos vértices, aqui nos vértices de um triângulo equilátero, de lado igual a 1,64 angstrom. Então, a distância aqui de Q1 a Q2, ou seja, os lados são todos iguais, é equilátero, todos iguais a essa distância. Angstrom é uma unidade de distâncias que vale 10 elevado a menos 10, certo? Então, um valor muito pequeno. Queremos calcular a força elétrica sobre uma das cargas. Sobre uma das cargas. Eu vou escolher essa carga Q2 aqui para a gente calcular. No livro de Halliday, ele calcula sobre a carga Q3.
certo? Ou melhor, no livro de Halliday, no material da CEDEG, ele calcula sobre Q3. Vamos calcular sobre Q2. Essa questão está respondida lá no material de vocês. Sobre Q3, eu vou usar sobre Q2 para provar que vai dar o mesmo, quando vocês observarem lá no livro de vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, Q1, Q2 e Q3, eu vou desenhar aqui. Vou quase desenhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ficou muito estranho. Uau. Não gostei. Deixa eu deletar, deixa eu desenhar, viu? Então eu tenho aqui essa figura que devem ter o mesmo lado, né? Eu vou colocar aqui Q1, Q2 e Q3, Q1, Q2 e Q3. Essas cargas são todas negativas, observem aí, né? Mas tem o mesmo sinal, se colocar positiva também não vai fazer diferença. A distância entre elas é de 1,64 angstrom. 1,64 angstrom. O que mais? São todas iguais, Q1, Q2 e Q3, todas iguais a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. 1,6 vezes menos 19 coulomb, 1,64 angstrom. Perfeito. Então, vamos lá. Bem, vamos calcular a força resultante sobre Q2, sobre a carga Q2, certo? Então, Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, eles terão força de repulsão, certo? Então, força de repulsão entre a carga 1 e a carga 2. Q2 e Q3 têm o mesmo sinal, então também terão forças de repulsão entre elas. Então, força de repulsão entre a carga 2 e a carga 3. Ok? Lembrando que a gente quer a força resultante, vou colocar aqui, força resultante, a gente vai achar sobre a carga 2, certo? Então, para determinarmos a força resultante sobre a carga 2, precisamos calcular a força entre 1 e 2 e a força entre 2 e 3. Essas forças, elas serão iguais. Como é que nós sabemos que essas forças são iguais? Só a gente lembrar da formulazinha. K é Q vezes Q sobre o quadrado da distância entre elas, certo? Quadrado de R é o quadrado de D, certo? Lembrem que os Q são iguais. Esse Q1 é igual a Q2 é igual a Q3, então Q1 e Q2, o Q2 e Q3, eles serão iguais. E lembre de colocá-los em módulo, porque se um deles for negativo, tem que deixá-lo positivo. E essa distância R, essa distância de Q2 até Q3, é a mesma distância entre Q1 e Q2. Então, o R também são iguais. Então,
Se eu calcular 1 e 2, eu vou estar calculando a força entre 2 e 3, tá bom? Então, eu tenho que a constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu poderia também expressar essa fórmula, já que as cargas são iguais, eu poderia expressar assim, ó, Q ao quadrado sobre R ao quadrado, porque Q vezes Q ao quadrado, sendo ele em módulo, né? Certo? Tanto faz. E botaria aqui ao quadrado. Mas vamos lá. R é 1,64 vezes 10 elevado a menos 10 ao quadrado. Então, vamos para a continha. Eu tenho aqui 9 vezes 1,6 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 10 elevado a 9, 10 a menos 19, 10 a menos 19. 9 menos 19 dá menos 10, menos 10 com menos 19, menos 29. Dividido por, vou precisar da ajuda de vocês, 1,64 ao quadrado, façam essa conta, para ver quanto é que dá, vezes 10 elevado a menos 20. Menos 20. Observe que o expoente aqui é menos 10, ele multiplica por 2. Expoente com expoente multiplica, certo? Não é menos 10 ao quadrado, é menos 10 vezes 2. Quanto deu aí 1,64 ao quadrado? Dois vírgula 6896. 2,69, né? 2,69, 2,7, né? É. Pronto. Agora você vai fazer essa continha aqui, ó. 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dividido por 2,7, por favor. 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dividido por 2,7. Deu 8,53. 8,53 vezes 10 elevado a menos 29 vezes 10 elevado a 20. Observe que eu tenho aqui 10 elevado a menos 20, né? Passa para cima, vai ficar 10 elevado a 20, positivo, porque o sinal troca, né? Está negativo, passa para cima, fica positivo. Então, 8,53 vezes 10 elevado a menos 9. Menos 29 mais 20, menos 9 unidade Newton. Então, a força entre a carga 2 e a carga 3 é igual à força entre a carga 1 e a carga 3, que tem esse valor aí, 8,53 vezes 10 a menos 9. Agora, vamos achar a resultante, né? Então, vamos... Como é que eu vou achar essa resultante aqui? Observe. Eu tenho essa força e essa força. Calculamos aqui embaixo. Então, qual a resultante dessas forças? Então, vetorialmente, né? Vamos já analisar, descobrir essa força geometricamente no vetor. Então, traço uma reta partindo da extremidade desse vetor, paralela a esse outro vetor. E partindo da extremidade desse outro vetor, uma reta paralela a esse outro vetor. Nesse encontro, eu acho aqui
a força resultante, certo? Aqui nós temos, né, o sentido aí da força resultante, tá bom? Então, se essa carga se movimentar, ela se movimenta no sentido dessa força aqui, tá bom? Ok? Então, a força, essa força resultante, o quadrado dessa força resultante, vamos calcular ela, né? Se a gente colocasse vetorialmente, nós temos isso aqui, ó. Força resultante é a força entre a carga 1 e a carga 2, mais a força entre a carga 2 e a carga 3, certo? Isso aqui é vetorialmente, certo? Vetorialmente. Agora, algebricamente, ou seja, na hora da conta, a gente lembra do teorema de Pitágoras, de tio Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos seus catetos. Soma dos seus catetos. Só vou acrescentar aqui o 2, porque é sobre a carga 2, essa força resultante, né? E depois, aqui coloquei um vetor, na verdade é o quadrado, né? Deixa eu corrigir aqui, não é vetor e sim quadrado da hipotenusa. Aí a gente acrescenta aqui a soma de 2 vezes as forças 1, 2 e 2, 3. 1, 2 e 2, 3. Vezes o cosseno do ângulo, que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Vamos dar um pouquinho para alfa agora, certo? Então vamos ver quem é esse ângulo alfa. Onde é que está esse ângulo alfa? Vou colocar de verde. Esse ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa é esse ângulo que é exatamente igual a esse ângulo. Porque tem um pontinho aqui que é o vértice, então eles são opostos pelo vértice. Na matemática chama-se de OPV. OPV, opostos pelo vértice, certo? Em triângulo retângulo, ou melhor, equilátero como esse, como os lados são iguais, os ângulos internos também são iguais. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, isso quer dizer que cada ângulo tem que ser igual a 60 graus, certo? Então, 6 vezes 3, 180. Então, se aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Então, vamos calcular aí esse ângulo como 60 graus. Então, vamos só substituir, certo? Mas ao invés de substituir os valores aqui, certo? Eu vou chamar isso aqui de x, tá bom? Pode chamar de qualquer letra, x, y, z, a, b, c. Por que eu vou chamar de x? Para facilitar a nossa conta, já que são iguais aqui, né? Então, quem é a força entre 1 e 2? É x. Quem é a força entre 2 e 3? Também é x. Então, vai facilitar a nossa conta. No final, a gente volta e coloca o valor. Então, mais 2 vezes força entre 2 é x. Força entre 2 e 3 é x. Vezes o cosseno. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar aqui o ângulo. Esse ângulo alfa é 60 graus. E vamos substituir cosseno de 60 graus. 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, 1 sobre 2. Concordam comigo que é 0,5? Sim. Então, como aqui é multiplicação, eu vou cortar esse 2
com esse 2 aqui, tá bom? E vai ficar força resultante sobre a carga 2. Eu tenho aqui x ao quadrado mais... Não, vou somar agora não. A gente já sabe que dá 2x. Somar depois. X ao quadrado mais x ao quadrado mais x vezes x, x ao quadrado. Então, somando aí todos eles, nós temos 3x ao quadrado, força resultante ao quadrado, eu já teria isso, quer dizer que aqui fica dentro da raiz. Então, como é multiplicação, aqui é raiz e aqui é outra raiz, tira o x, porque está ao quadrado, raiz de 3, certo? Quanto é a raiz quadrada de 3, gente? Calcule aí, por favor. Raiz quadrada de 3. 1,7. Então, x vale 8,53 vezes 10 a menos 9 vezes raiz quadrada de 3 deu 1,7. Multiplica agora 1,7 vezes 8,53, por favor. Dá 14,50. 14,50. Apareceu uma visita aqui. É aqui, papai, que elas estão. Olha, eu quero... Coloca pra ver. Aqui, ó. Ó, essa é dançarina, Stephanie, dançarina. A Jeane também é dançarina. Papai não é dançarino. Juliana, você também é dançarina, Juliana? Olha, Juliana também não dança. É igual o papai. Eu só... Duas pessoas dançam e 2 pessoas não dançam. Perfeito, fantástico, parabéns. E você dança? Eu não danço, mas quando eu crescer, aí eu quero ser, sabe o quê? Diga. Sabe o que é? O quê? Conte. Saúde. Eles estão esperando você dizer. Eu fico esquecida. Você na escola dançava o quê? Ginástica, né? Sim, mas não vou ser ginástica, não. Vai ser ginástica, não? Ah, certo. Eu vou ser bombeira. Bombeira? É mesmo, papai? Que legal. Tá bom, então. Espere lá embaixo que papai... Peraí. Tá. Eu não vou, não. Tá bom. Antes, Oi. uma coisa. Qual é a coisa? É o momento da piada. Tá bom, conte a piada. O que que é? Então, você me disse que o produto entre 8,53 vezes 1,7 deu 14,5. Então, 14,5 vezes 10 a menos 9, a unidade de força, newtons. Então, tá aí, né? Unidade newtons. Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Deixa eu salvar aqui. Salvar como? Quem é que tá jogando aí? Esse futebol aí? E nem sei quem tá jogando. Náutico e Cruzeiro. Ah, eu tava assistindo aqui também até pouco tempo. Salvar como? Cruzeiro, tá, o negócio tá feio pro Cruzeiro.
Vamos lá. Então, nós vimos essa. Agora eu tenho essa questão de Halliday, né? Deixe-me ver aqui como é que eu vou fazer. Não dá para sair e voltar. Vou fazer uma coisinha aqui. Deletar isso. Fazer F5 para ir mais rápido. Pronto. Eu tenho aí este exemplo, na verdade, é uma série de 3 exemplos com um grau crescente de dificuldade. Todos envolvem a mesma partícula carregada 1, aqui Q1. Primeiro, a partícula está sujeita a uma única força, que ele chamou de coisa fácil. Em seguida, são 2 forças, então acrescentou 2 cargas, então sobre a carga 1 serão 2 forças, mas apontam em direções opostas, que facilita as coisas. Finalmente, as forças também são 2, mas apontam em direções diferentes. Então, sobre a carga eu tenho Q2 e essa carga Q4 é de direção diferente. O segredo para resolver esses problemas desse tipo é desenhar os vetores que representam as forças. Então, vocês perceberam que na figura que nós fizemos, o desenho ele é super importante, né? Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, na letra A, eu tenho que, na letra A, mostra 2 partículas carregadas com o mesmo sinal, ou seja, carregadas positivamente. Lembre que carregada positivamente não quer dizer que não existam elétrons. Então, aqui tem elétrons, certo? Mas aí a gente disse que tem falta de elétrons, por isso que o sinal é positivo. E quando aparecer o sinal negativo, a gente diz que é excesso de elétrons, certo? Mas existem cargas positivas, mas excesso de elétrons. Nunca existe falta de prótons ou excesso de prótons. Os prótons são fixos no núcleo do átomo. Os elétrons que estão na eletrosfera circulando, né, em movimento, é que podem se movimentar. Então, eles estão separados aqui por essa distância R, que vale 0,02 metros, sendo que a carga 1 vale 1,6 e a carga 2, 3,2. Então, ele quer que determine o módulo e a orientação da força 1, 2, ou seja, exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Então, exercido essa força sobre a carga Q1, certo? Então, essa partícula 1 é que nos interessa. Então, vamos lá para a nossa figura. Então, eu tenho a carga... eu vou dar um print aqui para ver se dá para fazer. Acho que dá para fazer aqui. Vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui a carga Q1, carga Q2, certo? Essas cargas, por terem mesmo sinal, têm forças de repulsão, certo? Força de repulsão. Então, essa é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. É ela que nos interessa, certo? Observe que a direção dessa força é para a esquerda. Como ele quer também a orientação, a gente vai colocá-lo como negativa, porque está no sentido contrário ao positivo do eixo, né? Que geralmente a gente coloca por padrão para a direita. Só que vamos calcular força
entre a carga 1 e a carga 2 é igual a constante vezes Q1 vezes Q2 sobre o quadrado da distância, ele chamou de R. Vamos calcular. Temos 9 vezes 10 a 9, Q1 1,6 vezes 10 a menos 19, Q2 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. A distância entre eles dá 0,02 ao quadrado. Agora eu preciso de vocês. Faça aí o produto entre 9 vezes 1,6 vezes 3,2. E aí, quanto deu? 46,08? 46,08 vezes 10 elevado a 9 menos 19 dá menos 10, com menos 19 dá menos 29. Você já dividiu por 0,02? Não? Não. Não. Então aqui dá 2 ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 4. Porque aqui é 2 vezes 10 a menos 2, 4 vezes 10 a menos 4. Divida 46,08 por 4. 11,52. 11,52 vezes 10 a menos 29 vezes 10 elevado a 4 positivo. Está embaixo negativo, passa para cima, fica positivo. Então, a força que a carga 2 aplica sobre a carga 1 é de 11,52 vezes 10 elevado a menos 25 newtons, certo? Perguntas? Dúvidas? Isso foi bem mais fácil que o outro, né? Deixa eu salvar como. Ok. Ferramentas, vamos subir isso aqui. Bem, vamos seguir. Eu vou colocar essa letra B e essa letra C, vou fazer um vídeo e enviar para vocês depois, tá bom? Para a gente ir para o conteúdo de campo elétrico, certo? Então, essa questão a gente só vai perceber que, como é carga 1, sinal negativo, a força de atração, e carga 1 com a carga 2, a força de repulsão. Então, tem sentidos opostos, a gente vai subtrair, certo? Então, eu vou fazer o vídeo para vocês e depois eu envio, tá bom? Tanto da letra B quanto da letra C. Mas antes de campo elétrico, temos aí a quantização da carga elétrica. Quantização quer dizer, vem de quantidade, certo? Então, a carga elétrica ela pode ser mensurável, ou seja, quantificada. E essa carga elétrica, ela é múltiplo de um número inteiro, certo? Esse N aqui é um número inteiro, e esse é a carga elétrica elementar que nós vimos há pouco em uma questão que vale 1,6 × 10⁻⁻⁹ coulomb, certo?
Então esse N aqui é 0, pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2. Q é carga elétrica, esse N é o número de elétrons que pode estar em falta. Se ele estiver em falta, então Q é positivo. Se ele estiver em excesso, Q é negativo, certo? Excesso de elétrons ou falta de elétrons. E a carga elétrica é fundamental. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui eu coloquei, né? Elétron, próton, só para lembrar que carga elétrica, quantidade de eletricidade de um corpo, número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu. Se ganhou elétrons, excesso de elétrons, carga negativa. Se perdeu elétrons, falta de elétrons, então carga positiva. E vamos aí conceituar campo elétrico, certo? Campo elétrico. Eu não sei se vocês lembram, certo? Mas quando a gente tem uma massa ao redor dessa massa gera um campo chamado campo gravitacional. Campo gravitacional. É lá de Física 1A. E qualquer massa aí dentro desse campo, certo? Qualquer massazinha dentro desse campo sofre ação desse campo gravitacional, tá bom? Aparecendo aí entre eles, eu coloquei, ao invés de Mzinho, vou colocar aqui Mzão, aparecendo entre eles uma força gravitacional, certo? Essa força gravitacional, nós já vimos na aula passada, é G vezes M sobre o quadrado da distância entre eles, certo? Se eu tiver uma carga fonte que gere ao redor dela um campo de natureza gravitacional, de natureza elétrica, carga elétrica, então campo de natureza elétrica, campo elétrico. Então, se eu tiver também uma carga, vai aparecer uma força de natureza elétrica que pode ser de atração ou repulsão, a depender dos sinais. Se for sinais iguais, nesse caso, força de repulsão, onde essa força de natureza elétrica é dada pela lei de Coulomb, né? Q vezes Q, o produto das cargas, diretamente ao produto das cargas, inversamente ao quadrado da distância entre essas cargas. Você vê que as formas são bem parecidas, massas, cargas, constante, quadrado da distância. A diferença é que a força gravitacional é sempre atrativa, a força elétrica ela pode ser de atração ou de repulsão, tá bom? Aqui apareceu um campo de natureza elétrica. Aqui aparece um campo de natureza gravitacional, certo? Esse campo de natureza elétrica, ele é dado pela carga dividido pelo
quadrado da distância, certo? Cadê? Eu coloquei aqui o quadrado da distância. Estou pegando outra expressão matemática. A força vezes a carga que sofre ação de campo. Então, essa carga aqui é a carga fonte. Por que carga fonte? Que está gerando o campo elétrico. E essa carga é chamada de carga de prova. Carga de prova é que está comprovando a ação desse campo elétrico, certo? Então, a intensidade desse campo elétrico é F sobre Q. Como aqui o campo gravitacional é a força gravitacional sobre a massa, certo? Então, campo gravitacional, campo elétrico, certo? Tem unidade, força, a unidade é Newton, dividido por carga. A carga é Coulomb. Caiu e eu nem vi, viu? Nem percebi, gente. Não. Tô conversando aqui, papai. Eu achei que quando encerrasse pra gente, encerrava pro senhor também, ao mesmo tempo, dava pro senhor ver. Ele encerra ao mesmo tempo, só que eu tava em outra janela fazendo a conta, então não é perceptível para mim. Aí Tá, entendi. Aí não deu para ver quando caiu. Não deu para perceber. Tá? Olha, o Náutico perdeu para o Confiança. Tô ouvindo aí, viu? A televisão tá baixinha. O Confiança é o time daqui da minha cidade. De Aracaju. Ai. O que foi que vocês viram aqui de campo gravitacional? Nada ou alguma coisa? Nada. Nada. Tava num exemplo de uma questão ainda. Aí saiu da reunião. Foi. Vocês... Essa questão vocês viram toda? Sim, tava naquele negócio de quantização de cargas. Quantização de cargas. Isso, que você ia começar a falar. Eu ia começar a falar ainda, né? Isso. Então vamos lá. Deixa eu voltar então para o slide. Então eu não falei, vocês não viram nada sobre isso aqui, certo? Certo, estava começando aí. Pronto. Então, quantização é de quantidade, ou seja, a carga elétrica ela pode ser mensurada, certo? E essa quantidade de carga elétrica ela é múltiplo de um número inteiro, certo? Que é esse Nzinho aqui, que pertence aqui a mais ou menos 1, mais ou menos 2, ou seja, pode ser positivo ou negativo, ou ainda zero, né? Vezes essa carga elétrica elementar, que é 1,6 × 10 a menos 19 Coulomb, que nós já vimos em uma questão anterior. Então, carga elétrica é esse Q, então esse N é o número de elétrons em falta ou em excesso, certo? Então lembre, quando tem falta de elétrons, é porque tem mais cargas positivas. Quando tem excesso de elétrons, é porque tem mais cargas negativas. Então não quer dizer que tem falta
de cargas positivas ou excesso de cargas positivas. Não existe excesso ou falta de cargas positivas. Por quê? Porque os prótons estão no núcleo do átomo e por isso ele é fixo. O que há falta e excesso são de elétrons, por eles estarem na eletrosfera em movimento, são eles que podem serem transferidos, tá bom? Transferidos. Então, Q igual a N vezes E, eu coloquei aqui, ó, carga elétrica, quantidade de eletricidade de um corpo, N, número de elétrons que um corpo ganhou ou perdeu. Quando ele ganha elétrons, fica com excesso de elétrons, ou seja, com mais cargas negativas. Quando ele perde elétrons, ele fica com falta de elétrons, ou seja, com mais cargas positivas. E agora vamos conceituar campo elétrico. Campo elétrico. Então vamos fazer esse conceito por comparação aqui, ó, certo? Se eu tenho uma massa, essa massa, que eu chamo de emisão, gera ao redor dela um campo de natureza gravitacional. Se eu colocar uma massinha, certo? Ele vai sofrer a ação desse campo gravitacional, tendo aí uma força de natureza gravitacional. Essa força de natureza gravitacional é dado por essa expressão, produto das massas, então diretamente proporcional ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas, certo? Agora, se eu tenho uma carga, gera ao redor dele um campo de natureza elétrica, então campo elétrico. Se eu colocar uma carga aqui, essa carga, chamada carga de prova, né, vai fazer surgir uma força de natureza elétrica, certo? Se tiverem o mesmo sinal, força elétrica de repulsão. Se tiverem sinais contrários, força elétrica de atração. Então, essa carga aqui é a carga fonte, ou seja, a carga que gerou o campo elétrico. E essa carga Qzinho é a carga que sofre a ação desse campo, que nós chamamos de carga de prova. Sofre a ação do campo, certo? Então, esse campo gravitacional é a razão entre essa força gravitacional e a massa. E o campo de natureza elétrica, que é o que a gente quer saber, é igual à razão entre a força de natureza elétrica e a carga Qzinho em módulo, certo? Observe que as expressões são bem parecidas. Força gravitacional, produto das massas pelo quadrado da distância. Força elétrica, produto das cargas pelo quadrado da distância. Campo gravitacional, força gravitacional sobre a massa. Campo elétrico, força elétrica sobre a carga, certo? Isso daqui vocês viram em Física 1A. E na aula passada a gente fez uma questão bem parecida aqui, né? Bem parecida. Deixa eu salvar aqui. Salvar como? Certo. Então, voltando aqui para o slide, campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica fonte. Carga elétrica fonte, essa carga positiva aí, gigante. Tal que outras cargas, chamada carga de prova, ao ser colocada
num desses pontos fica sujeito a uma força de atração ou repulsão exercida sobre a carga fonte, certo? Aqui eu tenho a intensidade desse campo elétrico, nós vimos, pelo que eu fiz, a razão entre a força e a carga. Então, eu tenho a carga fonte, ou seja, que gera o campo elétrico, e num ponto, a uma certa distância, eu tenho uma ação desse campo, força sobre Qzinho, certo? A unidade força é Newton, carga é Coulomb, tá aqui, ó, Newton por Coulomb, ou volts por metro, é também a unidade do campo elétrico, volts por metro, Newton por Coulomb. Campo elétrico de uma carga pontiforme. Vamos analisar a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Ó. Vamos analisar a força. Eu tenho uma carga positiva que gera o campo e a carga de prova positiva. Quando eles são... Vocês estão vendo aí essa imagem, gente? Sim. Estão vendo aqui, né? Ah, certo. Achei que não. Então, quando as cargas são positivas, a força é de repulsão. Tá vendo? Carga de sinais iguais, força de repulsão. Quando as cargas têm sinais diferentes, a força é de atração. Cargas de sinais diferentes, força de atração. Carga de sinais iguais, força de repulsão. Então, a força, ok, né? Pode ser de atração ou de repulsão. E o campo elétrico? Lembre, o campo elétrico tem a mesma direção da força. Direção deitado, ou seja, horizontal. Campo elétrico também é na horizontal. Ó. Todo o campo elétrico, toda a força está na horizontal. Agora, o sentido, se a carga Qzinho for positiva, o campo elétrico tem o mesmo sentido da força. Força para a direita, campo elétrico para a direita. Se a carga Qzinho for negativo, o sentido do campo é oposto ao sentido da força. Força para a esquerda, campo elétrico para a direita, ou seja, a mesma direção horizontal, deitado, mas os sentidos são opostos. Carga negativa com positiva sofre atração. Como aqui a carga é negativa, então campo elétrico oposto à força. Carga negativa, campo elétrico oposto à força. Dúvidas sobre isso? Não. Perfeito. Então, carga fonte positiva gera campo elétrico de afastamento. Né? Observe que sendo essa carga aqui positiva, o campo elétrico está se afastando da carga elétrica negativa, o campo elétrico se aproxima da carga, né? Foi isso que ele quis dizer. Carga fonte negativa gera campo de aproximação. Uma partícula eletrizada aqui gera campo elétrico na região do espaço que a circunda, porém, no ponto onde foi colocado o vetor, o campo devido à própria partícula é nulo. Então, isso aqui que é o mais importante, sendo Qzinho maior que zero, F e E tem o mesmo sentido, sendo Qzinho menor que zero, ou seja, carga negativa, F e E têm sentidos contrários, porém F e E têm sempre a mesma direção. Agora, campo elétrico produzido por uma partícula
carregada, então o módulo do campo elétrico em um ponto P, no qual uma carga que fica sob a ação de uma força de módulo F é obtido a partir dessa relação aqui, né? Nós vimos F sobre Q, deixa eu lembrar aqui, vamos lembrar, pela lei de Coulomb, a força é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pelo quadrado de R. E nós vimos há pouco que a razão entre força e Qzinho nos dá o campo elétrico. Se eu pegar essa força e substituir aqui, ó, então a expressão da força e substituir aqui, eu tenho que K vezes Q vezes Qzinho sobre o quadrado de R dividido por Qzinho. Se eu colocar o número 1 aqui e fazer produto dos extremos, Qzinho sobre o produto dos meios, R ao quadrado vezes Qzinho, eu vou cancelar aqui Qzinho com Qzinho, nos dá aqui o campo elétrico K vezes Q sobre o quadrado de R, certo? Então, essa é a intensidade do campo elétrico, né, gerado por uma carga aqui. Lembrando que aqui é um vetor, aqui é módulo, né? Só para melhorar, para ficar bem dentro do padrão. Então, deixa eu salvar aqui para depois enviar para vocês. Ok, agora deixa eu ter certeza se eu salvei o anterior. Salvei o 5. Que se eu salvei, é isso aqui que tá lá, é isso mesmo. Então tá salvo, vamos seguir. Pronto. Eu coloquei em função, eu não coloquei em função, eu coloquei nessa expressão, KQ sobre RD ao quadrado, né? Coloquei em função do epsilon aqui, para a gente deixar claro aqui. Ou é só a gente lembrar que essa constante K, ela vale 1 sobre 4π epsilon zero, porque é no vácuo, né? Q sobre o quadrado da distância, certo? Lembre que esse aqui vale, a constante vale 8,85 vezes 10 a menos 12. 8,85 vezes 10 a menos 12. E o K, 9 vezes 10 a 9. Agora eu vou salvar. Então vamos lá. Seguindo aqui, nós temos o gráfico do campo elétrico. Nós vimos aqui que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
como é a força elétrica, né? Então, o gráfico da força e do campo elétrico, eles são o mesmo. À medida que eu aumento a distância, a força diminui e o campo elétrico também diminui. Ó. Reduzir a distância à metade, então aumento aí 4 vezes o campo elétrico. Aumentei a distância para D, então reduzo o campo elétrico para E. Se eu dobrar a distância, aqui vai ficar E sobre 4, certo? Porque se eu dobrar a distância, ó, se eu botar aqui 2, 2 ao quadrado, 4, então vai ficar dividido por 4. Então, o campo elétrico, essa parte aqui seria dividido por 4, E sobre 4, certo? Aqui a unidade, volt por metro. É importante salientar que o campo elétrico, nesse ponto, não depende da presença da carga de prova naquele ponto, certo? Nesse ponto, que não haja carga de prova, nenhum deles. A intensidade, direção e sentido depende do ponto do campo da carga, do campo que produz o campo e do meio que o envolve. Agora eu tenho várias cargas elétricas, Q1, Q2 e Q3, chamadas cargas pontiformes, por ter dimensão desprezível, aí chama de pontiforme, certo? Então, várias cargas pontiformes e nesse ponto, lembre que campo elétrico é em função de um ponto, não é sobre a carga, está em função de um ponto. Escolha um ponto e determine o campo elétrico nesse ponto. Então, nesse ponto, com relação à carga Q1, como a carga Q1 é positiva, nós vamos ter um campo elétrico de afastamento. Carga Q3 é positiva, nós vamos ter um campo elétrico de afastamento dessa carga Q3. Carga Q2 é negativa, vamos ter um campo elétrico que aproxima dessa carga negativa, tá bom? Então lembrem disso, campo elétrico está a uma certa distância da carga, em um ponto aí no espaço. Se eu tiver várias cargas, né, o campo elétrico resultante vetorialmente é a soma vetorial desses campos. Algebricamente, e aí a gente vai analisar a questão de ângulos, né, ver a geometria como é que fica, tá bom? Então as cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente os vetores campo elétrico E1, E2 e E3, nesse ponto aqui. O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos vetores campos E1, E2 e E3 que as cargas originam separadamente nesse ponto que ele chamou de P. Ponto P. Aqui nós chamamos de linhas de força ou linhas de campo. Observe que o sinal dessa carga ela é positiva. E nós já vimos que quando a carga é positiva, o campo elétrico é de afastamento, se afasta da carga. Então, para essa carga aqui positiva, nós temos a carga, melhor, as linhas de campo, linhas de força, saindo dessa carga. Elas estão divergindo da carga, são linhas radiais, ou seja, se a gente fechar aqui um círculo, a gente percebe essas linhas como se fossem raios, então são chamadas de linhas radiais, tá bom? Aqui a mesma coisa, a carga positiva, só acrescentou aqui 3 campos, campo 1, campo elétrico 2, campo elétrico 3. Então as linhas de campo elétrico aqui embaixo se afastam das cargas positivas, ou seja, onde começam, e se aproximam das cargas negativas, onde terminam. Então, o conceito dessas linhas foi dado por Faraday no século XIX. Né? Observe que agora eu tenho cargas negativas. Olha o sentido das linhas de campo, linhas de força. Ó. Elas convergem, todas elas convergem para a carga negativa. Convergir é ir para o mesmo ponto, né?
ponto negativo. Essas a mesma coisa, ó, estão convergindo para a carga negativa. Então, linhas de campo elétrico se afastam das cargas positivas, onde começam, e se aproximam das cargas negativas, onde terminam ou onde morrem. Observe que essas linhas de campo, linhas de força, elas não se cruzam, nem quando a carga é negativa, nem quando a carga é positiva. Elas não se cruzam, nunca se cruzam, certo? Observem agora duas cargas positivas e duas cargas negativas. Como é essa dinâmica das linhas de campo elétrico, linhas de força? Ó, elas saem da carga positiva, todas elas, só que elas, ao invés de ir para lá, elas desviam. Por que elas desviam? Porque aqui também é positivo. Como elas não podem, elas divergem do positivo, né? Então não vão para o positivo, elas sofrem esse desvio aqui, tá bom? Agora, se eu tenho carga positiva e carga negativa, esse dipolo elétrico aqui, ó, elas saem do positivo e vão direto para o negativo. Então, diverge do positivo e converge para o negativo. Observem essas setas aqui pretas, ó. Aqui são os vetores campo elétrico. As linhas de campo, eles são tangentes a esses vetores, certo? São tangentes a esses vetores. E quanto maior concentração dessas linhas vermelhas, dessas linhas de campo elétrico, quanto maior concentração, maior a intensidade do campo elétrico. Então, se a gente pegar esse ponto aqui onde vocês estão vendo o meu mouse, né? Esse campo elétrico aqui é menos intenso, porque as linhas de força estão mais afastadas. Nesse ponto, as linhas de força estão mais próximas, ou seja, tem mais intensidade, certo? Por quê? Porque tem menor distância entre as cargas, certo? Então, isso quer dizer, continuando, observe aqui esses vetores, certo? Essas características aí das linhas de campo, ele diz que a linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante, o que eu havia comentado, né? Linha de campo elétrico tangente ao vetor campo elétrico. Quanto maior a distância até a carga, mais afastado entre si estão as linhas, em conformidade com o que foi já visto. O valor do campo diminui com a distância. Então, nesse ponto, ele quer dizer que o vetor campo elétrico é menos intenso, porque as linhas estão mais afastadas. E aqui, né, como estão mais próximas, o vetor campo elétrico é mais intenso. Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo elétrico. Então, as linhas de força em vermelho e as linhas do campo elétrico orientadas no mesmo sentido. Eu não posso ter linhas de campo elétrico no sentido oposto às linhas de força, certo? Aqui eu tenho campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, eu tenho duas placas. Aqui, essa positiva, na verdade são imagens, essa é a mesma imagem dessa. Aqui é uma placa positiva, então as linhas de campo de força divergem, né? Observe, placa positiva, a linha diverge para a direita, diverge para a esquerda, ou seja, saem das placas. Quando eu tenho agora a placa positiva e a placa negativa, ela diverge do positivo e converge para o negativo. Muito atento a isso, ó. Placa positiva, placa negativa é como se fosse carga positiva, carga negativa. Sai do positivo, né, e chega no negativo. Então, pode-se demonstrar que o campo entre duas placas planas paralelas,
ela forma um campo elétrico uniforme, certo? Elas são retas paralelas, igualmente orientadas e distanciadas, tá bom? Observe a trajetória dessas cargas, quando emerge aí nesse campo de natureza elétrica. Então, quando a carga negativa emerge aí no campo, ela é atraída pela placa positiva. Quando a carga positiva emerge no campo, ela é atraída pela placa negativa. E quando eu tenho uma carga neutra, ela não é atraída por ninguém. Então, passa aqui direto, tá bom? Então, sendo assim, eu tenho 3 gotinhas aqui, tem um emissor de gotas que está liberando aqui 3 gotas, 1, 2 e 3. Quais as cargas das gotas? Quais estão eletrizadas positivamente, negativamente ou está neutra? Eu vou dar um minuto para vocês pensarem enquanto eu bebo água aqui, tá bom? E aí, gente? Descobriram qual é o sinal aí dessas gotas? A gota 1 está eletrizado positivamente ou negativamente? Eu acho que positivamente. Positivamente. Acertou. Mas sabe me dizer o porquê? Porque por causa da linha do campo elétrico que está saindo da placa da esquerda para a direita, então seria a placa da esquerda positiva e a da direita negativa. Perfeito, parabéns. Está uma mocinha, tá vendo? Então, a gente tem que observar o campo elétrico. Isso aqui é o principal, já que ele não deu o sinal das cargas. Se ele não deu o sinal das cargas, observe que o campo elétrico, que a gente não olha em cima da letra, né? Em cima da letra, essa seta aqui é um vetor, só para dizer que é um vetor. O que importa é esse sentido aqui, da esquerda para a direita. Aí vocês lembrem que as linhas de campo, eles saem do positivo e chegam no negativo, né? Se sai do positivo e chega no negativo, a gente já sabe que a placa aqui é positiva, essa placa é negativa. Se essa placa é negativa, ela atrai carga positiva e repele a carga negativa. E essa aqui é a carga neutra, né? Carga neutra. Então, aqui carga negativa, carga neutra e carga positiva. Certo? 3, 2, 1. Dúvidas? Não. Não, né? Aqui é um osciloscópio, é só uma aplicação aí do campo elétrico, aplicação aí também em diagnósticos médicos, aplicação em um dispositivo chamado capacitor, que é o último assunto, né, de física 3A, é capacitor. Ele tem a função de acumular cargas elétricas, são de componentes eletrônicos. Aqui, aplicação no campo eletromagnético, numa tomografia. E é isso. A aula de hoje a gente termina aqui. Game over.